Ninguém jamais imaginou que o filho do milionário pudesse escutar. Mas, enquanto todos insistiam no silêncio absoluto daquela casa, uma verdade invisível esperava para ser descoberta. E ela mudaria para sempre o destino daquela família. Quantos segredos podem caber entre quatro paredes, quando até o próprio pai não consegue enxergar o que está diante dos seus olhos? Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. O sol já se punha sobre a fazenda Fortunato, cobrindo os campos com uma luz dourada e melancólica. Vítor caminhava lentamente pelo corredor principal, o som de seus passos ecoando entre móveis antigos e retratos de família. Ele parou diante da porta entreaberta do quarto do filho, respirou fundo e observou em silêncio. Ali, sentado no tapete, Lucas encaixava blocos coloridos com uma concentração solene, alheio a tudo ao redor. Não respondia ao chamado do pai, nem ao barulho dos passarinhos lá fora, nem à música suave que vinha do corredor. Apenas seguia em seu próprio mundo, rodeado por um silêncio absoluto desde a morte repentina da mãe. A casa, outrora viva e cheia de risos, transformou-se num espaço onde até os sussurros pareciam pesar. Vítor sentia um vazio do tamanho do casarão, tentando preencher cada canto com tecnologia, afeto e esperança. No fundo, porém, ele sabia, nada do que fazia era suficiente para alcançar o filho. E assim, entre a saudade e a frustração, os dias se repetiam, cada vez mais silenciosos, enquanto uma verdade dolorosa permanecia escondida, aguardando o momento certo para ser ouvida. No dia seguinte, a fazenda despertou cedo, envolta pelo cheiro de café fresco e a neblina que teimava em cobrir os campos. Vítor mal dormira. Tinha passado parte da noite revendo os laudos médicos, os relatórios dos melhores especialistas que contratara para examinar Lucas. Tudo dizia o mesmo: surdez profunda. Ainda assim, havia algo nos olhos do filho que o inquietava. Uma dúvida impossível de ignorar. Antes de o relógio marcar 7, ouviu o motor de um carro velho estacionando diante do casarão. O portão rangeu e, por uma fresta da cortina, Vítor viu uma mulher descer do banco do passageiro. Os cabelos castanhos presos em um coque simples, as feições discretas, quase tímidas, e um olhar que misturava insegurança e determinação. Vestia um uniforme azul, limpo, com o avental branco e uma bolsa surrada pendurada no ombro. Aquela era Fernanda Souza, a nova faxineira. Não foi Vítor quem fez a entrevista. Sandra, sua irmã, sempre cuidou desses detalhes desde que a esposa de Vítor partiu. Ela que mantinha a ordem da casa, supervisionando a equipe reduzida e assegurando que, ao menos na superfície, tudo parecesse sob controle. Sandra abriu a porta e observou Fernanda atravessar o jardim, desviando dos brinquedos esquecidos no caminho. Fernanda sorriu de leve. Um sorriso mais de educação do que de verdade. Trazia no semblante o cansaço de quem já enfrentou muito, mas também uma gentileza discreta. Sandra fez poucas perguntas práticas. Já trabalhou em casa de família, tem referências, sabe lidar com crianças pequenas. Fernanda respondeu baixo, olhando nos olhos, sem rodeios. Disse que havia passado por outras casas, algumas boas, outras nem tanto, que sabia limpar, cozinhar um feijão decente e nunca tinha tido problemas com patrões. Sandra pareceu satisfeita, ou talvez apenas conformada. As duas seguiram para dentro, enquanto o restante da casa ainda despertava. Fernanda depositou a bolsa na área de serviço, vestiu as luvas amarelas e perguntou, sem perder o tom respeitoso, se poderia começar pelo quarto das crianças. Sandra indicou o corredor e recomendou silêncio. Lucas não gosta de barulho, sussurrou, como se falasse de um segredo de família. Fernanda assentiu e saiu, carregando um balde azul cheio de produtos, um pano e uma pequena caixa com brinquedos que recolheu pelo caminho.
Ao abrir a porta do quarto, encontrou Lucas sentado exatamente como Vítor o havia deixado, cercado pelos blocos, com o olhar distante. A luz filtrava pelas cortinas, iluminando partículas de poeira no ar, criando um cenário quase etéreo. Fernanda parou na porta, respeitando o espaço do menino. Não o cumprimentou em voz alta, nem tentou chamar sua atenção. Observou por alguns instantes, percebendo o jeito como ele segurava as peças, como se criasse um mundo próprio onde nada de fora pudesse entrar. Aos poucos, Fernanda começou seu trabalho. Pegou o pano, limpou os móveis, varreu cuidadosamente para não assustar o garoto. Os movimentos eram lentos, quase coreografados, como se tentasse se encaixar no ritmo do quarto. De tempos em tempos, olhava para Lucas, mas nunca de forma invasiva. Quando precisou passar ao lado dele para recolher um brinquedo caído, o fez sem fazer ruído, apenas sorrindo em silêncio. Lucas, por sua vez, lançou um olhar breve para a mulher, um olhar de curiosidade, mas logo voltou à construção dos blocos. Fernanda sentiu o peso daquele olhar, um pedido de distância e, ao mesmo tempo, de não ser ignorado. Deixou no tapete um carrinho azul, o tipo de coisa que outras faxineiras recolheriam para o armário, mas ela preferiu não mexer, respeitando a ordem do menino. Lá fora, Sandra conversava com Vítor sobre as contas da fazenda, a nova remessa de insumos, a dificuldade em manter bons funcionários depois do ocorrido. Ela sempre fazia questão de mencionar o quanto era complicado manter alguém disposto a trabalhar numa casa onde ninguém sorria, onde até as paredes pareciam guardar luto. Vítor ouvia com atenção, mas seu olhar fugia, buscando pela janela o vulto da mulher recém-chegada, tentando decifrar se haveria alguma diferença naquele dia. Mais tarde, Fernanda seguiu para a cozinha, onde preparou o café da manhã. Enquanto mexia a colher na panela, ouvia de longe o rádio antigo, sintonizado em uma música lenta. De repente, Lucas entrou devagar, curioso, atraído talvez pelo cheiro ou pelo som. Fernanda não disse nada, apenas sorriu para ele e ofereceu um copo de leite. Lucas pegou, tomou um gole pequeno e, sem palavra alguma, ficou parado por alguns instantes, observando a mulher, tentando entender aquele gesto que não exigia nada em troca. Durante o almoço, Sandra apresentou Fernanda oficialmente a todos. A cozinheira Dona Cida, ao caseiro Roberto e, claro, a Vítor. O patrão agradeceu a presença dela com um aceno formal, quase automático. Fernanda respondeu baixinho, demonstrando gratidão, mas preferiu permanecer em segundo plano. Passou o restante da tarde limpando os corredores, recolhendo roupas, ajeitando o sofá, sempre evitando qualquer contato desnecessário com Lucas, sem tentar ser amiga ou terapeuta, apenas presença. Foi só no final do dia que Fernanda percebeu algo curioso. Toda vez que ela limpava um móvel ou mudava de cômodo, Lucas aparecia pouco depois, como se seguisse seus passos pelo cheiro do sabão, pelo som leve do balde encostando no chão, ou, talvez, por pura vontade de não estar completamente sozinho. No início da noite, quando Vítor cruzou o corredor para levar Lucas ao banho, cruzou-se com Fernanda na porta do quarto. Ela fez menção de se afastar, mas Vítor parou. Observou o menino por alguns segundos, depois olhou para a faxineira. Perguntou se estava tudo bem, se Lucas tinha dado trabalho. Fernanda balançou a cabeça com gentileza. Ele só gosta do silêncio, respondeu baixinho. Vítor, por um instante, sentiu vontade de contar tudo. O medo, a culpa, a tristeza de não conseguir alcançar o próprio filho. Mas não disse nada. Apenas assentiu, levou Lucas consigo e fechou a porta. Fernanda ficou no corredor, olhando a porta fechada, sentindo que, naquele universo de solidão, seu papel talvez fosse maior do que simplesmente limpar. Ela sabia o que era carregar dor em silêncio, sabia identificar a diferença entre solidão imposta e solidão escolhida. E naquela casa,
Sentia que, mesmo sem palavras, alguém a observava de volta, buscando algum tipo de resposta que ninguém mais parecia disposto a oferecer. Quando todos já dormiam, Fernanda foi até a varanda e, sentada no degrau, deixou o vento frio tocar o rosto. Pensou na filha que perdera anos antes, no quanto doía seguir em frente e, ainda assim, encontrar espaço para a esperança em pequenos gestos. Não chorou, apenas fechou os olhos, como quem reza em silêncio. Dentro do quarto, Lucas se remexeu no colchão, abraçado ao carrinho azul, sentindo talvez pela primeira vez em muito tempo que a casa guardava uma presença nova, discreta, mas viva. E assim, naquela noite sem barulho, duas solidões por instantes dividiram o mesmo teto, cada uma aguardando à sua maneira por um começo que ainda nem sabiam nomear. O ChatGPT disse: na Fazenda Fortunato, os dias voltaram a se organizar em rotinas imutáveis, quase como se cada morador girasse em seu próprio sistema solar. Vitor mantinha uma esperança obstinada, ainda que carregasse nos olhos o cansaço de quem coleciona promessas quebradas. Todas as manhãs ele buscava alguma novidade que pudesse, de alguma forma, transformar a vida do filho. Gastava horas em ligações com especialistas, assistia a vídeos de terapias milagrosas, lia relatos de famílias salvas por um diagnóstico tardio. Em cada artigo encontrava fragmentos de esperança, uma pista, uma possibilidade de saída para aquele silêncio intransponível. Mandava vir brinquedos de São Paulo, aparelhos coloridos, livros sonoros, instrumentos musicais. No início, Lucas olhava tudo com certa curiosidade, mas logo se fechava, como se nada ali fizesse sentido em seu mundo particular. O quarto do menino foi, aos poucos, se tornando um museu silencioso de tentativas fracassadas, cada objeto um lembrete de tudo o que não funcionou. Sandra, pragmática, acreditava que o irmão precisava aceitar o diagnóstico. Ela mesma mantinha distância de Lucas, argumentando que quanto mais insistissem, mais o menino se refugiaria. Fernanda observava tudo sem fazer julgamentos, limitando-se a cumprir suas funções e, discretamente, tentar perceber os detalhes que passavam despercebidos aos olhos dos outros. De manhã, Lucas acordava antes do resto da casa e se dirigia para o tapete do corredor, onde alinhava os brinquedos preferidos numa ordem rígida. Fernanda, mesmo quando precisava varrer ali, esperava ele terminar sua sequência antes de interromper. Um dia, deixou propositalmente um pano colorido ao lado dos blocos só para ver se ele reagiria. Lucas pegou o pano, dobrou em 4 partes e deixou no mesmo lugar. Fernanda notou, mas não comentou com ninguém. Vitor, cada vez mais ansioso, passou a fazer perguntas à faxineira. Queria saber se Lucas tinha demonstrado qualquer sinal novo, se havia rido, se parecia diferente nos momentos em que estavam juntos. Fernanda, honesta, dizia apenas o que via, que o menino gostava de observar a janela, que se incomodava com sons agudos, mas às vezes parecia sentir vibrações mais profundas, como quando um trovão distante fazia o vidro da janela vibrar. Um dia, durante o café da manhã, Vitor sentou-se ao lado do filho e começou a bater levemente a colher na xícara, criando um ritmo suave. Fernanda percebeu que Lucas parou por um instante, olhou para o pai e, por um breve momento, pareceu escutar aquele som. Vitor, tomado de esperança, repetiu a experiência nos dias seguintes, mas Lucas voltou a ignorá-lo. Aquela centelha tão rápida foi suficiente para reacender a esperança do pai, que passou a crer com uma fé quase infantil que ainda existia algo a ser despertado. Sandra, sempre atenta, notava a movimentação de Vitor e criticava suas investidas. Dizia que ele estava criando expectativas onde não havia nenhuma base. Às vezes,
Os dois discutiam no corredor, baixando o tom de voz para não incomodar Lucas, mas era impossível esconder o desconforto. Fernanda sentia-se desconfortável quando presenciava esses embates, pois sabia que, por trás da rigidez de Sandra, havia uma irmã igualmente marcada pela perda. No entanto, mantinha-se alheia, como se coubesse a ela apenas ser testemunha de uma batalha maior do que sua própria história. Com o tempo, Fernanda começou a criar pequenas oportunidades para observar Lucas fora do quarto. Colocava música instrumental baixinho enquanto limpava a cozinha, deixava um copo cair propositalmente no chão, batia levemente na porta para ver se o menino reagia. Às vezes, Lucas se sobressaltava. Em outras, parecia indiferente. Fernanda anotava mentalmente cada reação, construindo um mapa invisível do comportamento dele. Percebeu que, ao contrário do que pensavam, Lucas não era completamente surdo. Havia algo entre o silêncio absoluto e o ruído do mundo, uma zona cinzenta onde talvez morasse a resposta que todos buscavam. Mas preferiu não dividir essas impressões com ninguém, sentindo que ainda não era o momento. Enquanto isso, Vitor continuava apostando em novidades. Contratou uma fonoaudióloga, que vinha 2 vezes por semana, mas Lucas raramente se deixava tocar. Tentaram terapia com cavalos, aulas de pintura, até sessões de musicoterapia. Cada tentativa frustrada deixava Vitor mais tenso. Os empregados percebiam a irritação dele nos pequenos detalhes, o modo como largava o jornal na mesa, o jeito impaciente de fechar as portas. Sandra, cansada das oscilações do irmão, sugeriu que tirassem Lucas de casa por uns dias, talvez para a chácara de uns parentes. Vitor rejeitou a ideia. Sentia-se culpado ao imaginar o filho longe dele, como se o estivesse abandonando à própria sorte. Fernanda, nesses intervalos, mantinha-se próxima de Lucas, sem pressioná-lo. Percebeu que, às vezes, o menino observava seu reflexo nos vidros da janela ou ficava imóvel, sentindo a brisa que entrava pela fresta. Em uma tarde chuvosa, enquanto limpava a sala, viu Lucas sentado perto da porta, com o rosto colado ao vidro, prestando atenção na dança da água. Sentou-se no sofá, em silêncio, apenas compartilhando o espaço. Lucas olhou para ela, depois voltou para a chuva. Naquele instante, Fernanda teve certeza de que, de algum modo, o menino a percebia, mesmo sem palavras, mesmo sem som. À noite, Vitor caminhava pelos corredores com passos arrastados, parando sempre diante do quarto do filho. Observava Lucas dormindo, o corpo pequeno perdido entre lençóis coloridos, e sentia uma mistura de amor e impotência. Mais uma vez, se perguntava onde tinha errado, porque nenhum esforço parecia suficiente. E assim, dia após dia, esperança e frustração conviviam sob o mesmo teto, mantendo todos presos numa rotina que parecia não ter fim, enquanto a verdadeira resposta para o silêncio de Lucas permanecia escondida nos pequenos detalhes que só alguém disposto a observar poderia um dia desvendar. O ChatGPT disse: o silêncio que cercava Lucas era denso, mas não era sempre o mesmo tipo de vazio. Havia dias em que ele parecia preferir se esconder dentro do próprio corpo, fechando-se até para o pouco de luz que escapava da janela. Em outros, aceitava dividir o espaço, mesmo que apenas em presença, com alguém que soubesse respeitar o ritmo lento com que ele se movia pelo mundo. Fernanda percebeu isso aos poucos, sem pressa, ao notar que Lucas, mesmo tão novo, estabelecia suas próprias fronteiras. Ela não atravessava essas linhas invisíveis, mas também não recuava diante delas. Depois do almoço, quando todos já estavam ocupados com suas tarefas, ela se sentava num canto da sala para dobrar roupas, sempre em silêncio. De vez em quando, Lucas aparecia, aproximando-se devagar. Sentava-se perto, nunca muito junto, mas perto o suficiente para observar.
Ficava ali por longos minutos, apenas olhando as mãos de Fernanda trabalharem, como se encontrasse algum tipo de ordem ou conforto naquelas dobras cuidadosas. Nessas horas, Fernanda evitava qualquer som desnecessário. Só o barulho discreto do tecido e o leve roçar dos dedos nos botões enfeitavam o ambiente. Lucas gostava de empilhar meias e alinhar camisetas num ritual silencioso, até que Fernanda recolhia as peças, agradecia com um gesto de cabeça e voltava ao trabalho. Não havia pedidos nem cobranças, apenas um acordo mudo, uma convivência de gestos pequenos. Ao final das tardes, Lucas buscava refúgio no quintal, sempre no mesmo canto do jardim, entre as pedras e o canteiro de hortênsias. Fernanda se ocupava por perto, varrendo folhas ou regando plantas, deixando claro que sua presença ali não era invasão, mas companhia. Às vezes, Lucas recolhia pequenas pedras, passava o dedo nas pétalas das flores ou apenas se deitava no chão para sentir a grama. Fernanda observava de longe, sem interromper, sabendo que, naquele espaço, o menino encontrava um raro descanso. Quando o sol começava a se pôr, ela se aproximava com uma manta, estendia ao lado dele e sentava-se para esperar que ele quisesse voltar para dentro. Nunca apressava o tempo, nem forçava o retorno. Apenas dividia o mesmo ar, o mesmo pôr do sol, aceitando a ausência de palavras como algo natural. Durante os fins de semana, quando Vitor se esforçava para criar programas em família, Lucas quase nunca se mostrava animado. O pai insistia em convidá-lo para passeios pelo sítio ou para acompanhar as refeições no salão principal. Lucas, quase sempre, recusava-se a sair do seu mundo. Vitor, frustrado, desabafava com Sandra, que sugeria novas estratégias, sem perceber que o menino reagia melhor ao silêncio partilhado do que a qualquer plano elaborado. Fernanda, nesses momentos, ficava próxima, mas nunca se oferecia para mediar ou convencer Lucas. Preferia respeitar o tempo dele, aproximando-se só quando percebia algum sinal de abertura. Uma vez, numa manhã fria de domingo, Fernanda sentou-se na varanda com um livro velho que encontrara na biblioteca da casa. Lucas apareceu de repente, curioso com a capa colorida. Aproximou-se sem pedir licença e sentou-se no degrau abaixo dela. Fernanda começou a folhear as páginas, mostrando lentamente as figuras, sem ler em voz alta. Lucas prestava atenção, acompanhando o movimento dos dedos dela. Depois de alguns minutos, ele apontou para uma ilustração e olhou nos olhos da faxineira, esperando talvez alguma explicação. Fernanda sorriu e fez um gesto simples, imitando o movimento de um animal desenhado ali. Lucas riu, baixinho, um som quase imperceptível, mas suficiente para encher o peito de Fernanda de uma alegria difícil de disfarçar. Foi a primeira vez que ela viu o menino reagir de forma tão espontânea a uma brincadeira, mesmo que silenciosa. Não houve comentário sobre aquilo, nem comemorações exageradas. O momento ficou ali, guardado apenas entre os dois. Sandra, de longe, acompanhava a cena com um misto de surpresa e preocupação. Não gostava da ideia de Lucas se apegar à faxineira. Temia que isso criasse uma dependência ainda maior, uma espécie de barreira entre ele e o resto da família. Fernanda percebeu o olhar da patroa, mas não reagiu. Sabia que ali, naquele espaço compartilhado, existia algo que ninguém conseguia controlar ou nomear. Era uma ligação feita de presença, paciência e respeito. Lucas, a seu modo, parecia sentir-se seguro perto dela, livre da obrigação de falar ou corresponder expectativas. Numa noite especialmente silenciosa, Fernanda ficou acordada mais tempo, arrumando a cozinha após um jantar tenso entre Sandra e Vitor. Escutou passos leves no corredor e viu Lucas parado na porta, abraçado ao travesseiro, o olhar perdido. Sem perguntar nada, ela se ajoelhou ao lado dele e ofereceu a mão. Lucas hesitou, depois segurou com delicadeza. Caminharam juntos até o quarto.
Fernanda ajeitou o cobertor sobre ele, apagou a luz e ficou sentada ao lado da cama, esperando até que ele dormisse. O quarto escureceu, mas mesmo assim, ela sentiu que a companhia silenciosa era, naquele momento, tudo o que o menino precisava. Os dias seguiram desse jeito, com Fernanda descobrindo que o silêncio podia ser habitado de muitas formas. Entre ela e Lucas, o silêncio não era ausência, mas linguagem. Um espaço onde a dor podia existir sem ser cobrada, onde cada um podia respirar no seu próprio tempo, sabendo que, do outro lado, havia alguém disposto a apenas estar, sem promessas, sem respostas, apenas com a disposição de compartilhar o peso de não dizer nada. Certa tarde, Fernanda entrou no quarto de Lucas carregando uma caixa com brinquedos que haviam ficado espalhados pela casa. O menino estava sentado junto à janela, desenhando formas no vidro embaçado pela chuva que caía fina lá fora. Ela caminhou lentamente até a estante, tentando não interromper o momento de concentração do garoto. Colocou a caixa no chão, pegou um dos carrinhos e, ao devolvê-lo à prateleira, deixou-o escorregar de propósito, criando um ruído seco no assoalho de madeira. Observou de canto de olho e percebeu que Lucas, mesmo absorto, moveu levemente a cabeça na direção do som. Não foi um movimento grande, apenas uma reação quase involuntária, mas suficiente para chamar a atenção da faxineira. Durante os dias seguintes, Fernanda passou a repetir discretamente pequenas ações parecidas. Batia de leve com a ponta do balde no batente da porta. Arrastava uma cadeira alguns centímetros. Deixava cair uma colher na pia quando sabia que Lucas estava por perto. Nem sempre o menino reagia, mas vez ou outra parava por um instante, franzia a testa, olhava em direção ao barulho. Fernanda sentiu crescer dentro de si uma espécie de inquietação misturada com esperança, mas preferiu guardar suas suspeitas para si. Estava determinada a observar cada detalhe, convencida de que ali existia algo além do diagnóstico repetido por todos os médicos. Certa manhã, enquanto limpava o corredor, notou que Lucas estava sentado no tapete, empilhando blocos de madeira. Um deles caiu, produzindo um som oco e forte no piso. O menino parou, olhou para o objeto, depois encarou Fernanda como se esperasse alguma explicação. Ela se abaixou, pegou o bloco, entregou de volta a ele e sorriu com naturalidade. Lucas segurou o bloco por um tempo, testando o peso, batendo devagar no chão, como se quisesse provocar novamente aquele ruído. Fernanda ficou ali, apenas assistindo, sem interferir. De repente, percebeu que o menino estava interessado não só na forma ou na cor dos objetos, mas também nos sons que eles podiam produzir. Guardou esse detalhe na memória. Nos momentos em que precisava limpar o quarto enquanto Lucas ainda estava ali, Fernanda arrastava o aspirador de forma quase imperceptível, mas prestava atenção nas vibrações que se espalhavam pelo chão. Certo dia, ligou o aparelho bem longe da cama, apenas por alguns segundos, e notou que Lucas interrompeu a brincadeira, voltou o olhar para o lado e tocou o chão com a palma da mão. Fernanda se perguntou se ele sentia o som mais pelo corpo do que pelos ouvidos. Decidiu então testar novos estímulos. Começou a usar panos mais grossos para bater nas superfícies, trocou os baldes de plástico pelos de alumínio, todos escolhidos estrategicamente para produzir sons diferentes. Passava um pano úmido nas janelas, depois batia de leve, como quem tira uma poeira invisível. Em uma dessas ocasiões, percebeu que Lucas fechou os olhos e sorriu, quase imperceptivelmente, como se estivesse recebendo um carinho delicado feito apenas de ruído. No jantar daquela semana, Vitor tentou conversar com Lucas, como de costume. Falou sobre os cavalos, sobre o céu estrelado, sobre como as chuvas estavam ajudando as plantações. Fernanda estava na cozinha, mas escutou o tom de voz do patrão, ora paciente, ora quase implorando por uma resposta. Lucas, como sempre, permanecia calado,
Mas dessa vez, quando Vítor bateu acidentalmente a faca contra o prato, um som metálico cortou o ambiente. Lucas ergueu os olhos, encarou o pai por alguns segundos e depois voltou a se concentrar na comida. Fernanda, lavando a louça, percebeu a cena e sentiu um arrepio, convencida de que aquele menino escutava mais do que todos acreditavam. Em outra manhã, enquanto organizava a estante do escritório, Fernanda encontrou um pequeno tambor de brinquedo, antigo e empoeirado. Limpou o instrumento e, à tarde, deixou-o próximo aos brinquedos de Lucas, sem dizer uma palavra. O menino notou o objeto, aproximou-se com cuidado, tocou na pele esticada do tambor e, depois de alguns minutos, bateu de leve com as mãos, primeiro de um lado, depois de outro. Cada batida produzia uma vibração diferente. Fernanda, fingindo não observar, percebeu que Lucas parecia fascinado por aquelas sensações. Quando Vítor entrou no quarto, Lucas estava deitado no tapete, com o tambor apoiado no peito, sentindo as vibrações se espalharem pelo corpo. Fernanda não dividiu essas observações com ninguém. Continuou seus testes silenciosos, usando o tempo a seu favor. Notava até mesmo as reações de Lucas a sons vindos de fora da casa. O latido distante de um cachorro, o motor de um carro se aproximando, o vento forte balançando as janelas. Nada escapava ao olhar atento da faxineira. Aos poucos, Lucas foi permitindo que Fernanda chegasse mais perto. Quando ela precisava limpar o quarto, ele já não saía correndo, nem reclamava. Permanecia ali, por perto, tocando os objetos, observando cada gesto, absorvendo o ambiente com uma atenção quase hipnótica. Naquela semana, Fernanda teve a certeza de que, entre o silêncio e o ruído, existia uma terra desconhecida, habitada por Lucas de um jeito único. Tudo ali era uma espécie de código secreto, uma linguagem construída de detalhes, vibrações, sons mínimos e sorrisos tímidos. E foi assim, sem pressa, que ela percebeu que pequenos gestos, sons e movimentos poderiam ser as chaves para abrir fissuras naquele muro de silêncio, permitindo que uma nova comunicação se desenhasse, delicada e promissora, entre dois mundos que pareciam distantes, mas nunca estiveram realmente separados. O domingo amanheceu com céu cinzento e vento gelado soprando pelas frestas das janelas. Fernanda acordou cedo, antes mesmo da cozinha encher-se com o cheiro do café, sentindo no ar uma inquietação difícil de explicar. Passou parte da manhã organizando o depósito nos fundos da casa, separando objetos esquecidos, brinquedos velhos, caixas de sapato cheias de lembranças. Em uma dessas caixas, encontrou um par de fones de ouvido antigos, verde claros, com almofadas macias já gastas pelo tempo. Lembrou-se das pequenas reações de Lucas diante dos sons e das vibrações, e sentiu, sem saber ao certo porquê, que precisava tentar algo novo. Levou os fones até o quarto, testou a conexão no rádio antigo da sala, regulou o volume, buscando uma frequência suave, uma música instrumental de notas graves, como as que pareciam despertar curiosidade em Lucas. Durante o almoço, Vítor estava especialmente calado, preocupado com as finanças da fazenda e as notícias do tempo, enquanto Lucas, como de costume, comia devagar, mergulhado nos próprios pensamentos. Fernanda esperou que todos se dispersassem, lavou a louça em silêncio e deixou a porta da cozinha entreaberta, prestando atenção aos passos de Lucas no corredor. Quando ele passou devagar, olhando para o chão, Fernanda não disse nada, apenas ofereceu um sorriso e um gesto para que ele se sentasse ao seu lado. Sem hesitar, Lucas sentou-se na cadeira mais próxima. Ela pegou os fones, mostrou ao menino como funcionavam, colocando primeiro em si mesma e depois aproximando-os dos ouvidos dele, respeitando o tempo de cada movimento. Assim que encaixou os fones, o rádio soltou uma sequência de notas graves, misturadas a sons suaves da natureza. Chuva, folhas ao vento, pássaros distantes. Fernanda observou, atenta, enquanto Lucas fechava os olhos.
O menino não se assustou, nem retirou os fones imediatamente. Pelo contrário, ficou imóvel, as mãos repousando sobre as pernas, como se estivesse absorvendo algo novo, sentindo o mundo de um jeito diferente. Depois de alguns instantes, balançou o corpo devagar, num ritmo quase imperceptível. Fernanda prendeu a respiração. Não queria que o momento se desfizesse. Ficou ali, em silêncio, esperando alguma reação. Lucas abriu os olhos e olhou para ela, com uma expressão de surpresa misturada com uma alegria tímida, como se tivesse descoberto um segredo só deles. Tirou os fones por um instante, tocou as almofadas gastas, depois colocou novamente, ajustando de forma cuidadosa. Fernanda manteve a música suave, alternando faixas e volumes, testando diferentes tipos de som. Percebeu que Lucas reagia mais intensamente aos ruídos graves e às músicas lentas, parecendo quase indiferente aos sons agudos e rápidos. À medida que a tarde avançava, o menino se mostrava mais à vontade. Uma ou duas vezes esboçou um sorriso pequeno e em determinado momento até deu uma risada curta, surpreendendo Fernanda e a si mesmo. Ela aproveitou o tempo, explorando devagar cada nuance daquela experiência. Não apressou Lucas, nem forçou respostas. Apenas sentou-se ao lado dele, compartilhando o espaço, deixando que ele conduzisse a descoberta. Quando Vítor entrou na cozinha para buscar um copo d'água, viu a cena e parou na porta. Observou em silêncio, sem interromper, tentando decifrar o que acontecia. Por alguns segundos, sentiu um fio de esperança aquecer o peito. Lucas percebeu o pai ali, mas não pareceu incomodado. Retirou os fones, olhou para Vítor e sorriu de leve, um gesto quase imperceptível, mas que fez o coração do pai bater mais rápido. Vítor sorriu de volta, hesitante, sem saber se podia se aproximar ou se deveria deixar os dois naquele momento raro de comunhão silenciosa. Ao final da tarde, Fernanda devolveu os fones à caixa, guardando com cuidado para não chamar a atenção dos outros empregados. Notou que Lucas, de tempos em tempos, buscava com os olhos o local onde os fones haviam sido guardados, como quem sente falta de um amigo recém-descoberto. Antes de dormir, o menino desenhou círculos verdes e ondas azuis em um papel. Entregou discretamente para Fernanda e voltou para o quarto sem dizer uma palavra. Fernanda guardou o desenho, sentindo que ele representava de algum jeito aquele momento único entre os dois. No dia seguinte, enquanto preparava o café da manhã, Fernanda escutou passos leves na cozinha. Lucas entrou sorrateiro, com o cabelo bagunçado e olhos sonolentos. Ele apontou para a caixa dos fones, depois para si mesmo, pedindo em silêncio para repetir a experiência. Fernanda atendeu ao pedido, ligou o rádio e colocou os fones no menino. Pela janela, a luz filtrava dourada, criando um clima acolhedor. Enquanto Lucas balançava o corpo, Vítor observava de longe, sentindo-se mais próximo do filho do que em muitos meses. Não houve palavras trocadas, apenas olhares e gestos. No final do dia, quando Sandra voltou da cidade e encontrou Lucas no tapete, desenhando formas circulares com as mãos, perguntou o que tinha mudado. Fernanda apenas respondeu que talvez o menino só precisasse de um pouco mais de silêncio e do tipo certo de som. Sandra não entendeu a resposta, mas preferiu não insistir. Fernanda sabia que algo tinha mudado e, pela primeira vez, sentiu que estava próxima de tocar uma verdade que todos os outros haviam ignorado por tanto tempo. A tranquilidade dos últimos dias não passou despercebida por Sandra. Desde que chegara de viagem, vinha reparando no comportamento de Lucas. O menino parecia menos arredio, aceitava a presença de Fernanda com naturalidade e, por vezes, até a seguia pela casa com um olhar curioso. Aquilo a inquietava. Para Sandra, todo cuidado era pouco. O irmão depositava confiança demais numa empregada recém-chegada, sem conhecer verdadeiramente suas intenções.
Ao encontrar Fernanda na varanda, organizando roupas lavadas, Sandra a chamou para uma conversa séria. Queria saber exatamente o que andava acontecendo entre ela e Lucas e se não estava se intrometendo em assuntos de família. Fernanda, sem levantar a voz, respondeu apenas que cuidava do menino do jeito que sabia, respeitando seus limites e silenciosamente observando o que ninguém mais parecia perceber. Sandra insistiu, alegando que certas aproximações poderiam causar problemas. Afinal, Lucas era frágil demais para experimentar esperanças novas e ser, mais uma vez, decepcionado. No jantar, o clima ficou tenso. Vitor percebeu o desconforto das duas, mas evitou perguntas, cansado dos conflitos diários. Lucas sentou-se à mesa, entre os pais, atento aos talheres, aos sons de pratos, como se o ambiente estivesse cheio de códigos que só ele entendia. Fernanda serviu o jantar, trocando olhares com Vitor, ambos cientes de que havia algo mudando em casa. Quando Sandra tentou puxar conversa com Lucas, recebeu de volta o silêncio costumeiro, mas dessa vez ele permaneceu na mesa, não fugiu para o quarto, nem demonstrou incômodo. Fernanda, ao recolher a travessa, notou o menino olhando para o vidro da janela, atento ao barulho da chuva fina. Vitor discretamente perguntou a Fernanda o que pensava sobre os últimos dias. Ela hesitou, sabendo que qualquer palavra poderia ser mal interpretada, mas decidiu ser sincera. Contou sobre os fones de ouvido, sobre as pequenas reações de Lucas a certos sons, sobre o sorriso tímido que surgira em resposta às músicas suaves. Sandra não gostou do que ouviu. Achou que Fernanda estava indo longe demais, que deveria se limitar a limpar e servir. Vitor, ao contrário, demonstrou interesse, quis saber mais. Perguntou sobre os detalhes, o tipo de música, a intensidade dos sons. Fernanda explicou tudo com calma, detalhando cada pequena mudança. Lucas, do outro lado da mesa, acompanhava a conversa com o olhar fixo na mão do pai, que batia levemente os dedos na madeira. Ao final do jantar, Sandra chamou Vitor para uma conversa particular no escritório. Reclamou da falta de limites da faxineira. Sugeriu que Fernanda poderia estar iludindo o menino e criando expectativas falsas. Vitor ouviu em silêncio, absorvendo o medo da irmã, mas não se posicionou. O cansaço era maior que qualquer certeza. Naquela noite, Fernanda recolheu os brinquedos do tapete e guardou os fones na caixa, sentindo o peso da dúvida se aproximar. Perguntava-se se estava mesmo ajudando ou apenas alimentando esperanças vazias. Ainda assim, no fundo, tinha convicção de que algo em Lucas se movia, mesmo que lentamente. Antes de dormir, Lucas apareceu na porta do quarto dela, segurando o desenho de ondas verdes e círculos azuis que havia feito. Fernanda se abaixou para receber o papel e, ao olhar nos olhos do menino, sentiu um pedido silencioso para que não desistisse. Guardou o desenho na gaveta e desejou boa noite em um sussurro quase inaudível. Na manhã seguinte, Vitor saiu para trabalhar cedo, mas deixou um bilhete para Fernanda. Vamos conversar à noite. Preciso entender melhor o que está acontecendo. O dia se arrastou devagar, com Sandra lançando olhares desconfiados e Fernanda cuidando das tarefas com discrição. No fim da tarde, o patrão retornou e chamou Fernanda até a varanda. Sentaram-se frente a frente, o cheiro de terra molhada preenchendo o ar. Vitor queria ouvir tudo, desde as primeiras impressões da faxineira sobre Lucas até as mudanças mais sutis que havia percebido. Fernanda relatou suas observações, falou das vibrações sentidas, das reações aos sons graves, das pequenas conquistas silenciosas. Vitor escutou cada palavra, absorvendo o relato com olhos marejados. Pediu que Fernanda repetisse o teste dos fones na sua frente, pois queria presenciar o que até então só tinha ouvido falar. No início da noite, Fernanda levou Lucas à sala e colocou novamente os fones em seus ouvidos. Ligou o rádio, ajustou o volume e esperou.
Lucas permaneceu imóvel por alguns instantes, até balançar o corpo suavemente, deixando um sorriso surgir, quase sem querer. Vítor, emocionado, se aproximou e colocou a mão no ombro do filho. Lucas tirou os fones, olhou para o pai e, por um breve instante, abriu um sorriso discreto. Fernanda assistiu à cena em silêncio, sentindo uma mistura de alegria e apreensão. Sabia que qualquer passo em falso poderia mudar tudo, mas, naquele momento, o mais importante era a honestidade com que cada um buscava entender o outro. Quando Lucas se recolheu ao quarto, Vítor agradeceu a Fernanda pela dedicação, admitindo que há muito tempo não sentia esperança verdadeira. Pediu apenas que fossem cautelosos, evitando grandes expectativas até um especialista avaliar novamente o filho. Fernanda concordou, certa de que havia chegado o momento de buscar respostas mais claras. No corredor, cruzou com Sandra, que não disse uma palavra, mas o olhar era de alerta. Fernanda entendeu o recado. Cada gesto seria observado com rigor, e o menor erro poderia custar tudo o que estava sendo conquistado com tanto cuidado. No dia seguinte, Vítor acordou decidido a dar um passo que há meses vinha adiando. Após tomar café com Sandra, que parecia ainda mais distante e inquieta, pegou o telefone e ligou para o consultório do Dr. Rubens, um dos otorrinolaringologistas mais respeitados da região. Explicou com detalhes as últimas semanas, falou dos pequenos avanços de Lucas, das reações aos sons, da experiência com os fones de ouvido. Pediu uma avaliação urgente. O médico ouviu tudo com atenção e marcou a consulta para a manhã seguinte, recomendando que levassem também os exames antigos para comparação. Sandra ouviu a ligação e não escondeu sua preocupação. Disse a Vítor que ele estava se agarrando a qualquer esperança, mas o irmão respondeu apenas que precisava de uma resposta honesta, que não aguentava mais viver preso a dúvidas. Quando Fernanda soube da consulta, sentiu o coração acelerar. Passou o dia atento aos movimentos de Lucas, preparando roupas limpas e separando os desenhos e objetos que pudessem ajudar na avaliação do médico. Lucas não demonstrava ansiedade, apenas seguia seu ritmo. Mas Fernanda notou que, de tempos em tempos, ele olhava para a caixa dos fones ou desenhava novas formas no papel, como se buscasse compreender algo que ninguém lhe explicava. No final da tarde, Vítor conversou com Fernanda na varanda. Agradeceu pelo cuidado, mas confessou seu medo de alimentar esperanças e acabar se frustrando. Fernanda respondeu que nunca prometeu milagres, mas que não podia ignorar os sinais que observava todos os dias. Pediu apenas que, na consulta, deixassem o médico ver Lucas com olhos frescos, sem o peso do diagnóstico antigo. Na manhã seguinte, partiram cedo para a cidade. O caminho até o consultório foi silencioso. Lucas viajava no banco de trás, segurando o desenho dos círculos verdes, enquanto Vítor olhava a estrada como se buscasse no horizonte uma explicação que nunca veio. Sandra foi junto, calada, os dedos inquietos no colo, tentando não demonstrar preocupação. Ao chegarem, foram recebidos pela secretária do Dr. Rubens, que os encaminhou para a sala de espera. Fernanda sentou-se ao lado de Lucas, segurando sua mão discretamente, transmitindo tranquilidade. Quando foram chamados, Vítor explicou tudo desde o início, relatando cada tentativa, cada especialista consultado, cada fracasso. O médico escutou com atenção, pediu os exames antigos, depois pediu para observar Lucas. O menino entrou na sala devagar, um pouco tenso, mas sem demonstrar medo. O Dr. Rubens fez perguntas, usou aparelhos diferentes, pediu que Lucas repetisse pequenos gestos. Em um dos testes, bateu levemente na mesa de metal e observou a reação do garoto. Lucas, de olhos fechados, sorriu levemente, reconhecendo a vibração. O médico pediu para Fernanda colocar os fones e tocar a música que vinha usando em casa. Lucas, com os fones, fechou os olhos, moveu o corpo de leve.
Depois abriu um sorriso discreto para Fernanda. O médico, então, pediu para Sandra falar em voz baixa, depois para Vítor bater palmas do outro lado da sala. Lucas não reagiu a esses sons mais agudos, mas sempre demonstrava sensibilidade aos graves e às vibrações. Após a bateria de testes, o Dr. Rubens ficou alguns minutos analisando os resultados, comparando com os exames anteriores. Por fim, chamou todos de volta para a sala e explicou com calma que Lucas não era surdo total, como diziam os primeiros laudos. Tinha uma perda auditiva significativa, principalmente para sons agudos, mas era perfeitamente capaz de perceber vibrações, tons graves e sons profundos. Ressaltou ainda que a barreira maior parecia ser emocional. O trauma da perda da mãe provavelmente reforçou o fechamento do menino, levando-o a buscar refúgio em um silêncio próprio. O diagnóstico surpreendeu Sandra, que ficou em silêncio por longos minutos, absorvendo a notícia. Vítor, sem conseguir segurar as lágrimas, agradeceu ao médico, sentindo que uma porta antes trancada finalmente se abria. Fernanda respirou aliviada, com a certeza de que, desde o início, Lucas tentava se comunicar. Só precisava de alguém disposto a ouvir com atenção. Na volta para casa, o clima era outro. Lucas dormiu no banco de trás, a cabeça recostada no desenho amassado. Vítor dirigia em silêncio, com uma expressão diferente, menos dura. Sandra parecia distante, perdida em pensamentos. Fernanda olhava a paisagem pela janela, sentindo uma gratidão silenciosa. Ao chegarem, Vítor abraçou o filho com força, sem dizer nada. Fernanda recolheu a mochila do menino, arrumou a casa e fez o jantar. Sandra permaneceu em seu quarto por horas, processando tudo. Aquela noite foi calma, quase leve. Lucas dormiu tranquilo, com os fones de ouvido ao lado do travesseiro, e Fernanda ficou sentada na varanda, olhando para o céu, tentando imaginar o que o futuro traria para todos eles. O clima na fazenda parecia outro nos dias que seguiram a consulta. Vítor acordava mais cedo, observando Lucas com um olhar que misturava esperança e surpresa. Sandra, apesar do choque inicial, tornara-se mais cuidadosa nos gestos, evitando cobranças e críticas, preferindo apenas observar os pequenos progressos do sobrinho. Fernanda, por sua vez, passava ainda mais tempo com Lucas, criando novas experiências a partir dos sons, das vibrações e dos detalhes do cotidiano. Durante as manhãs, Lucas costumava sentar-se perto da janela, brincando com o tambor antigo que Fernanda havia lhe dado. Ela se aproximava devagar, sentava ao lado dele no tapete e sugeria pequenas brincadeiras musicais. Tocava suavemente a pele do tambor, ensinando o menino a alternar batidas fortes e suaves, explorando as vibrações que tanto o fascinavam. Em alguns momentos, Lucas sorria com a descoberta de um novo som, olhando para Fernanda como quem pede aprovação. Ela sempre devolvia um sorriso ou um gesto de cabeça, reforçando aquela conquista silenciosa. Vítor se esforçava para aprender junto com o filho. Um dia, levou até o quarto uma pequena caixa de instrumentos. Um pandeiro, um apito, um xilofone de madeira. Colocou tudo no tapete e sentou-se com Lucas e Fernanda, tentando criar um jogo de repetições e sons. Lucas se interessou pelo xilofone, especialmente pelas teclas mais graves. Quando tocava, observava atentamente a vibração do objeto, como se estivesse decifrando um enigma invisível. Fernanda incentivava, nunca pressionando, sempre respeitando o tempo de Lucas. Sandra, ao ver a cena de longe, sentiu uma pontada de emoção, percebendo uma energia diferente na casa. Às vezes, entrava na sala com um bolo ou um copo de suco apenas para estar por perto, mesmo sem participar diretamente. Numa tarde chuvosa, Fernanda resolveu experimentar algo novo. Sentou-se com Lucas diante do espelho, segurando uma pequena lanterna. Brincou com os reflexos de luz e sombra, apontando para a boca, depois para a garganta, mostrando como se movimentavam durante a fala.
Sem dizer uma palavra, desenhou com os lábios sons simples, como pá, má, bá. No início, Lucas só observava, mas após alguns minutos, começou a imitar os movimentos de Fernanda. Primeiro apenas com os lábios, depois soltando pequenos sopros até que um som rouco escapou. Fernanda se emocionou, controlando as lágrimas para não assustar o menino. Incentivou Lucas a repetir devagar, sem pressa. Vítor, ao ouvir o som vindo do quarto, correu até lá e ficou parado na porta, imóvel, tentando não interferir. Viu o filho tentando emitir sons pela primeira vez, olhos fixos no espelho, a expressão de surpresa estampada no rosto. Fernanda acenou para que o pai se aproximasse devagar. Vítor se ajoelhou ao lado do filho, tocou levemente seus ombros e sussurrou palavras de carinho, respeitando o silêncio, mas deixando claro o orgulho que sentia. Lucas se animou e tentou repetir alguns sons que Fernanda fazia. Conseguiu pronunciar sílabas soltas, como se estivesse redescobrindo o próprio corpo. O menino soltou um pá, depois um bá, olhando para o pai e a faxineira, esperando a reação deles. Fernanda aplaudiu em silêncio, enquanto Vítor sorriu com os olhos marejados. Sandra, atraída pelo barulho suave, apareceu à porta e presenciou a cena. Ficou parada, mão sobre a boca, tentando conter a emoção. Depois daquele dia, Fernanda passou a repetir o exercício diariamente, sempre diante do espelho, sempre respeitando o tempo de Lucas. À medida que os dias passavam, o menino se mostrava mais confiante, arriscando novas sílabas, testando sons e movimentos com mais ousadia. Um dia, enquanto brincava com o tambor, Lucas soltou um som mais forte e em seguida murmurou, pai. Vítor, que observava de longe, correu até ele, ajoelhou-se e abraçou o filho com força. Chorou baixinho, sentindo o calor do menino nos braços. Lucas não afastou o pai, apenas encostou a cabeça no ombro dele, repetindo o som algumas vezes, como quem queria eternizar aquele momento. Fernanda assistiu à cena sem se aproximar, preferindo dar espaço aos dois, mas não conteve as lágrimas de alegria. Depois desse dia, a rotina na fazenda mudou de tom. As manhãs eram marcadas por pequenas sessões de música, jogos de sons e momentos diante do espelho. Às tardes, Lucas buscava Fernanda querendo repetir o que haviam aprendido juntos. Sandra, mais aberta, passou a ajudar trazendo objetos que pudessem produzir diferentes sons. Vítor se sentia renovado, participando mais ativamente da vida do filho, aprendendo com Fernanda a enxergar Lucas de uma forma completamente nova. Ao anoitecer, Lucas passou a dormir com um sorriso no rosto, abraçado ao tambor, enquanto Fernanda fechava os olhos agradecendo em silêncio por ter acreditado nos detalhes e nunca ter desistido da delicada construção de uma nova voz. A primeira luz da manhã entrava tímida pela janela do quarto de Lucas, desenhando faixas douradas sobre o tapete onde, até poucos meses atrás, só havia solidão e silêncio. Agora, o espaço era outro. Brinquedos arrumados em pequenas fileiras, desenhos coloridos espalhados por todos os lados, o tambor antigo no canto, companheiro fiel das descobertas mais recentes. Lucas acordava cedo, antes de todos, e sentava-se diante da janela com o caderno de folhas grossas, desenhando círculos, ondas e formas que, para ele, eram mapas de um mundo recém-descoberto. Fernanda entrava em silêncio, sentava-se por perto e começava a organizar o quarto, esperando que ele a convidasse para participar dos primeiros momentos do dia. Às vezes, Lucas entregava um dos desenhos para Fernanda, apontava para algum detalhe e sorria, como se pedisse a aprovação dela sem dizer nada. Outras vezes, simplesmente deixava o papel ao lado, seguro de que já não precisava explicar tudo, pois sabia que alguém ali compreendia sua linguagem particular. Vítor, já mais leve,
Passou a dividir as manhãs com o filho. Levava café para a varanda e convidava Lucas para observar os pássaros que pousavam nos galhos próximos. Sentava-se ao lado do menino e, sem exigir respostas, apontava para os animais, descrevendo baixinho os nomes de cada espécie, repetindo sons, brincando com o eco das palavras. Às vezes, Lucas retribuía com um murmúrio ou com um novo som aprendido, outras só balançava a cabeça, satisfeito em participar daquele pequeno ritual. A presença de Vítor tornara-se menos rígida e mais próxima. Já não havia a ansiedade de querer forçar um milagre, mas o alívio silencioso de perceber o filho, pouco a pouco, mostrando-se mais inteiro e disponível. Sandra, observando as mudanças à distância, foi relaxando a postura, trocando as cobranças por gestos simples de cuidado. Preparava lanches para Lucas, deixava bilhetes para Fernanda, com pequenas sugestões de atividades, sempre respeitando o espaço do menino, mas sem abrir mão do carinho. Na cozinha, Fernanda trocava receitas com Dona Cida e conversava sobre a infância, as cidades por onde havia passado, as perdas que carregava no peito. Lucas, que antes mal saía do próprio quarto, agora aparecia na porta de vez em quando, curioso para ver o preparo das comidas. Aos poucos, começou a se arriscar, ajudando a lavar as mãos, separando ingredientes, experimentando texturas e cheiros. Fernanda incentivava cada gesto, transformando as tarefas simples em oportunidades de aproximação. Aos finais de tarde, Lucas buscava o quintal, correndo entre as árvores, recolhendo folhas e pedras para mostrar à faxineira. Sentia-se mais à vontade ao ar livre, não mais como quem fugia do mundo, mas como quem explora um território novo, seguro de que seria sempre bem-vindo ao voltar. As noites na fazenda também mudaram. Em vez de corredores escuros e portas fechadas, havia risos discretos, vozes baixas conversando na sala, luzes acesas até mais tarde. Vítor fazia questão de ler histórias para Lucas antes de dormir, experimentando vozes diferentes para cada personagem, exagerando nos sons graves que sabia agradar ao menino. Fernanda, sentada ao lado da cama, ouvia em silêncio, feliz por ver aquele laço entre pai e filho se fortalecer a cada dia. Lucas, por sua vez, passou a adormecer com um leve sorriso no rosto, abraçado ao tambor, os fones verdes sempre por perto, como lembrança de tudo que havia conquistado. Em noites de tempestade, quando os trovões faziam as janelas tremerem, Lucas já não se encolhia de medo. Pelo contrário, corria até a sala para sentar ao lado de Fernanda e Vítor, assistindo a chuva cair, sentindo o chão vibrar e, às vezes, repetindo as sílabas que aprendera, como se conversasse com o próprio mundo lá fora. A relação entre Fernanda e Sandra também se transformou. O respeito silencioso se fortaleceu, dando lugar a conversas longas no jardim ou ao redor da mesa do café. Sandra reconhecia que a presença da faxineira tinha feito diferença na vida de Lucas, mas também na dela própria, mostrando que, por vezes, o amor e o cuidado se revelam nos gestos mais pequenos, sem alarde ou promessas. Fernanda já não era apenas uma funcionária, era parte daquela história, alguém cuja delicadeza e paciência abriram portas onde todos só viam muros. Vítor, por fim, reencontrou a paz no próprio lar. Voltou a se dedicar aos negócios, mas sem se afastar da família. Fazia questão de estar presente nas pequenas conquistas de Lucas, aprendendo a se comunicar com ele, não só com palavras, mas com gestos, olhares e até com silêncios compartilhados. Descobriu que a verdadeira fortuna estava na capacidade de ouvir. Não apenas com os ouvidos, mas com o coração aberto. Lucas, agora, habitava um novo silêncio. Não era mais o silêncio da ausência, mas um espaço seguro onde se sentia acolhido, onde podia experimentar, errar e tentar de novo, sabendo que havia sempre alguém ali para escutar e apoiar. O silêncio daquela casa já não era pesado nem assustador.
Era o solo fértil para o florescer de novos sons, de afetos, de possibilidades. Fernanda seguia ali, com sua presença firme e tranquila, inspirando confiança, permitindo que cada um, à sua maneira, encontrasse o próprio ritmo. No final daquele ciclo, a Fazenda Fortunato era de novo uma casa viva. E naquele novo silêncio, feito de pequenas vozes, gestos pacientes e encontros verdadeiros, Lucas e todos ao redor descobriram uma forma inédita de estar juntos, onde até a ausência de palavras podia ser prova de amor. Se você acredita que cada pequena descoberta pode transformar uma vida, inscreva-se no canal para acompanhar histórias emocionantes como a do Lucas e não perca o próximo capítulo de esperança e superação.